Agora, A mina te 3, achou? agora. A menor. Ó, gente, quem não quiser autorizar a gravação pode sair. Quem permanecer autorizou. Então, fechou. Fechado, galera. Bora lá, já tá rolando o Todo tempo mundo pra autoriza a vocês. gravação? Creio que sim. Ô, pessoal, boa tarde. Eu queria só dizer mais ou menos como é que vai funcionar a dinâmica. Eu vou compartilhar a tela aqui, vou ir apresentando para A vocês gente tem toda uma, a parte. a gente tem uma sugestão para você. Eu sei que você preparou tudo, Samuel, mas é uma sugestão que a gente está dando para todo mundo. É Claro. apresentar primeiro as funcionalidades do sistema, mostrando o sistema, depois falar da arquitetura e do código, depois falar o que pensou de experiência do usuário, depois falar como é que foi o processo de desenvolvimento, como é que foi o uso de IA, e depois falar da documentação. Sugestão, tá? Mas fique à vontade para falar do jeito de vocês. Ah, perfeito. É porque eu ia apresentar com base nos critérios de aceitação, nos critérios de realmente que vocês estavam pretendendo para avaliação, entendeu? Se é com esse intuito. Então, são esses a proposta. Isso, perfeito. Só não necessariamente nessa ordem que você mencionou, por isso que eu tô falando, tá bom? Beleza, combinado. Mas eu queria dizer também que eu vou ir apresentando alguns aspectos aqui de como foi pensado a ideia do projeto, como nós planejamos de modo geral o desenvolvimento e alguns aspectos mais técnicos mesmo eu vou deixar aberto aí para os nossos integrantes que atuaram mais ativamente no desenvolvimento, né, para eles poderem estar complementando ali as minhas falas, tá bom? Então vou compartilhar aqui a minha tela e desejo que realmente seja uma ótima apresentação para todos nós. Seguindo esse formato proposto aí pelo André, eu vou apresentar então de forma inicial o nosso protótipo, né? Não era o que estava no meu escopo, mas acredito que vai ser interessante, porque aí vocês vão conseguir ter uma visão daquilo que foi feito e de como nós estamos pensando para poder chegar neste resultado. E aí o que eu gostaria de realmente mencionar é que tem este modelo que está integrado, né? Então, nós temos os módulos que eles conversam entre si. Vai pro Nós céu. tivemos essa integração para com o back-end, mas aí até os devs, o Luciano também podem me corrigir, só em relação ao banco de dados que não ficou 100% integrado, tá bom? Mas o restante está tudo conversando entre si. É legal também de mencionar que nós tivemos essa relação quanto a alguns indicadores, né, sendo estes prestação de contas vencendo, propostas aguardando aprovação, pedidos de compra em análise, processos seletivos em andamento e alguns outros mais macros aqui também, quanto projetos ativos, propostas em análise e alguns menores, que nós achamos interessante de deixar, porque traz uma visualização geral bem interessante mesmo para aquela pessoa que é gestora do projeto, para aquela pessoa que está fazendo uma análise. Ela já vai chegar na tela inicial e conseguir entender alguns aspectos que são bem legais mesmo de se visualizar de forma macro. E aí, quanto aos módulos em si, nós temos aqui os 6 módulos, né? Eles estão integrados entre si, então a gente consegue navegar neles e consegue visualizar alguns dos campos que foram propostos para esses módulos. Depois eu vou explicar melhor como que nós chegamos nesses campos, né? Qual foi a ideia para poder chegar nesse desenvolvimento, mas a ideia inicial aqui é apenas apresentar para vocês como que está essa navegação. Então, dentro de cada um dos campos, vocês vão identificar esse formato de formulário, no qual nós temos algumas disposição de campos, nos quais preenchidos a gente consegue chegar nesse formato de grid aqui, certo? Os campos estão funcionando. Se a gente preencher e criar um novo formulário, a gente consegue salvar e ver a proposta lá na tela? Não conseguimos implementar para tanto. E aí a gente tem este modelo, né, seguindo para todos os módulos. Então a gente consegue entrar no módulo, visualizar um grid, em que nesse grid tem algumas informações que foram identificadas como essenciais, e dentro desse módulo a gente consegue entrar num formulário para poder adicionar, né, na teoria, um novo campo, né, adicionar ali uma nova informação para este módulo. E eu vou passando aqui por alto, mas vocês podem observar que está todos nesse mesmo segmento. Perfeito? E aí, para finalizar, nós temos aqui o de gestão de pessoas e o de prestação de contas.
Então, em suma, este foi o protótipo que nós conseguimos chegar. Ele está integrado, né? Está conversando entre si. Mais para frente, eu vou pedir para o pessoal comentar a respeito da arquitetura, porque eles vão poder falar acerca dessa escalabilidade, né? Que foi proposta para o nosso projeto também, com o intuito de atender os critérios mencionados por vocês, né? Que seria a integração, a modularização e a escalabilidade. Agora eu vou mostrar acerca de alguns outros aspectos de documentação. Nós deixamos separados na pasta Sistema GPF 2.0, as pastas mesmo no próprio segmento que vocês descreveram serem importantes para poder fazer a avaliação. Então, nós temos aqui sistema funcional, que contém o link de acesso a esse sistema, que eu apresento. Pode falar, Luciano. Eu gostaria de só agora, antes de apresentar a documentação, que acho que a gente já está começando Claro. a refinar, uma sugestão para você, para nós falarmos do como foi feito o refinamento disso, o modelo conceito de todo o projeto. Aí sim entraremos na documentação, seja ela de escopo, técnico, arquitetura, até chegar no manual do usuário. O que você acha? É isso mesmo. Eu ia seguir nesse formato mesmo. Tá Só ok. estou informando como que ficou a descrição das pastas. E aí, dando sequência, em relação à descrição das pastas, nós temos as documentações, que tem algumas que eu vou mencionar para vocês posteriormente. Nós temos o código-fonte, lá com acesso ao GitHub, e a apresentação que também foi enviada de forma prévia. E aí, mencionando sobre esse aspecto de como nós pensamos nessa ideia, eu vou seguir isso que o Luciano mencionou mesmo, que basicamente nós temos uma ata, e essa ata ela é bem legal porque nela vocês conseguem acompanhar todo o nosso processo de criação. Tem aqui os representantes, né, do grupo, cada um com as suas respectivas funções. Achei bem interessante deixar uma visão geral daquilo que foi tratado neste projeto, daquilo que realmente nós tivemos como primícia, justamente pelo fato de que nós desenvolvemos um escopo para o nosso projeto. Então, essa visão geral, ela nos apoiou a todo instante para que a gente pudesse realmente elicitar aquilo que era de suma importância para o nosso escopo. Então, contém algumas informações como acerca dos módulos, contém algumas informações acerca do hackathon mesmo e acerca das tecnologias mencionadas, que aí eu vou deixar para o pessoal comentar acerca das tecnologias mais para frente, quando formos apresentar ali a documentação técnica. E em relação ao nosso cronograma, foi subdividida por dia, no qual no dia 9, na primeira reunião que nós tivemos, houve uma subdivisão no qual as definições geradas foram para poder criar um ambiente, estabelecer uma IA a ser utilizada, as tecnologias e a arquitetura, assim como a elaboração dessa própria ata e mapear os requisitos de interface de cada módulo, que eu vou mencionar para você o porquê dessa importância de mapear os requisitos de interface. Seguindo adiante, no mesmo dia 9, nós tivemos outras 4 reuniões, sendo elas a interface módulos e regras de negócio, que foi basicamente utilizada para poder fazer um refinamento do escopo e refinamento das documentações. Pode falar, André. Só quero atrapalhar vocês um segundo. Vocês estão preparados para trabalhar no projeto? Maravilhoso esse tipo de documentação, tá? Só queria falar Obrigado. isso. Vai, continua. Obrigado. Aí depois nós começamos a fazer reuniões rápidas no Teams, por conta disso que a nomenclatura, né, da reunião ficou como bate-papo Teams mesmo. E aí nessas reuniões nós tivemos a determinação de preferências, ou seja, realmente os campos, né, que nós iríamos seguir, assim como os módulos que nós iríamos priorizar, que houve essa preferência para poder dar prioridade para os campos elicitados pelo Luciano, no módulo ali de gestão de prospecção e propostas. No segundo bate-papo, nós tivemos a sugestão de seguir com cenários/descrições, que é basicamente uma ideia para que as IAs pudessem entender melhor aquilo que estava sendo proposto. Eu até havia comentado com o professor brevemente quando ele apareceu lá na sala para poder colher um feedback. No bate-papo 3, nós tivemos Só uma observação, Samuel. Claro. Se você quiser andar mais rápido, poder mostrar mais, eu não sei se vai caber tudo, já se foram 9 minutos, tá?
Perfeito. E aí, no bate-papo 3, nós tivemos o escopo definido e o prompt criado. Já no quarto, o prompt gerado e a estruturação e correção do front-end e back-end, que nesse dia 10 já houve, de fato, um desenvolvimento realizado e, por conta disso, começamos a atuar com o desenvolvimento. E, por fim, no dia 10, a última reunião foi para poder gerar as evidências de teste, adequações no sistema e adequações na documentação. Agora eu vou seguir com a parte do escopo, que foi de como nós chegamos em todo esse cronograma e de como nós chegamos no resultado final no desenvolvimento. E, por fim, vamos finalizar ali com os comentários do pessoal acerca de arquitetura, tecnologias e tudo mais. Nesse escopo, nós tivemos aqui... Samuel, uma coisa. Na questão do planejamento, vocês usaram IA no planejamento? Nesse primeiro dia, no dia 9? Nós usamos para poder refinar as nossas ideias de documentação, sabe? Para poder refinar as questões de cenário, esse tipo de coisa. Então, foi importante por conta disso. Certo? E aí, no escopo em si... Não somente, viu, André? Depois eu complemento. Vou complementar, perfeito, que eu já estou anotando aqui. Pode complementar. Na verdade, assim, né? Como o Samuel já contextualizou bem aí em relação a isso, a preocupação maior mesmo era saber um norte por onde começar. Então, usamos o ChatGPT, né, para poder verificar qual desses cenários, né, e quais das etapas poderíamos, por exemplo, utilizar a inteligência artificial para reduzir bastante o tempo. Como, por exemplo, priorização do MVP, né, que são as entregas aí que você tanto mencionou e que poderíamos ali utilizar esse percentual de pontuação, que a nossa preocupação também era os entregáveis. Sabíamos o quanto é volumoso o escopo por cada módulo. Então, o que eu posso ter nesse primeiro momento, funcionalmente? Então, a inteligência artificial... E aí vocês fizeram o ChatGPT. Exatamente, usamos o ChatGPT tanto para isso, priorizar o MVP, a arquitetura sugerida, né? Foram N, inclusive, a Letícia trouxe algumas aqui, algumas inteligências artificiais, uma para cada tipo, né, de etapa do processo, seja ela para codificar, para identar, documentar, definir um layout legal. Então, tivemos isso também. Esquema de dados, infelizmente, a gente não apresenta aí, mas também houve também esse modelo que o ChatGPT sugeriu para a gente, fazer os protótipos das tabelas aqui, seja ela características, um esquema no banco, seja ela tabelas de movimentação como as fatos também. A divisão do time, sugeriu, mas nem precisou, cada um de nós sabia o nosso papel, inclusive está documentado aí também. As tarefas de backlog, o Samuel citou também como que foi o primeiro dia, a cada hora, definíamos uma tarefa para cada um e pedíamos um retorno a cada minuto, né? Todo mundo em suma concordância, retornava de 40 minutos a 1 hora, mais ou menos. Enfim, aqui agora já é critério de avaliação quanto nós precisávamos e íamos acompanhando o que nós tínhamos ao longo do segundo dia, né? Por exemplo, se eu não tinha nem 10% da documentação, eu tinha que atacar e documentar logo. Né? Se eu não tinha nem, por exemplo, aqui 30% da funcionalidade estava dando muito erro no código fonte na arquitetura para subir para o Git, tinha que atacar o Git, tinha que atacar o código, né? Então eu precisava de ir nesses entregáveis. Então, assim, usamos o ChatGPT para poder fazer esse tipo de protótipo para fazer o entregável, tá? Pode seguir, Samuel, perdão. Interessante. Vocês estipularam meia hora para controle do projeto, definir o rumo que vocês iam fazer no próximo tempo. Beleza. Exatamente. Vai lá, Samuel. E aí, só complementando, antes da gente ir para os aspectos mais técnicos do projeto, que eu vou dar realmente vazão para o Lucas, para a Letícia e para o Luciano, só queria complementar dizendo que houve uma preocupação muito grande, conforme o Luciano mencionou, acerca de como nós iríamos apresentar este nosso protótipo, sabe? E aí chegou-se à conclusão de que, vamos pensar primeiro nos requisitos de interface, nos campos que nós queremos que tenha no nosso protótipo. Então, por isso que ficou bem destacado na nossa ata este ponto, porque nós chegamos à conclusão de que seria de suma importância ter um momento dedicado só para isso. E para poder chegar, né, a esta conclusão, e para poder chegar também a um propósito na decorrência disso, nós entendemos que seria de suma importância ter no nosso escopo uma subdivisão de cada um dos módulos a partir de sua definição, um cenário para poder representar ali como que nós desejamos que
seja apresentado no nosso protótipo pela IA, e o funcionamento do sistema, seguido pelos campos principais. Então, nós fomos elicitando, cada um com o que tinha de conhecimento, cada um perguntando bastante para o chat GPT, para poder entender o que seria de interessante de ter naquela tela, e nós chegamos a esse resumo, que seria um escopo assim, bem grande, né, de 16 páginas, para esse nosso projeto, chegando àquele protótipo que foi mencionado, que foi apresentado para vocês. E aí agora eu vou dar a oportunidade para os meus colegas, só antes queria saber se realmente a Johanne, por parte dessa documentação, que apesar de todos terem trabalhado ativamente, mas teve esse trabalho de subimportância comigo também, se ela queria comentar alguma coisa, ou se podemos seguir. Só colaborar com sua fala aí, igual você falou que todos colaboraram, né? A gente subdividiu aí as etapas para criar os cenários, cada um ficou responsável por um processo, e aí todo mundo colocava, né, a gente fez uma subpasta aí para a gente colocar tudo junto, e aí depois todo mundo foi refinando o de todos. E, ou seja, todo mundo deu uma contribuição no trabalho do outro, na participação do que o outro fez, e com isso foi gerada essa documentação aí que o Samuel falou. E no mais é isso, pode continuar. Se não fosse IA, nem 10 páginas sair digitando na mão, né? Bora lá. Perfeito. E aí agora realmente vou dar essa oportunidade para a Letícia, para o Lucas e para o Luciano para poderem mencionar mais a respeito do nosso manual técnico, né? Que seria ali a documentação técnica mesmo do nosso projeto, que contém os aspectos de IA, contém os aspectos de tecnologias e de arquitetura. Então podem ficar à vontade, eu vou passando aqui a tela para vocês. Eu vou compartilhar aqui. Posso falar, Letícia? Você quer falar? Quer antes só dar um breve retorno antes de como você chegou nessa tela, Lucas? Que foi com base no escopo, antes de chegar na arquitetura? Como que nós definimos as regras, por exemplo, de campos, dentro desse escopo, para definirmos uma tela, para definirmos um processo? Falta 14 minutos, gente. A gente tem bastante tempo aqui nesse sentido aqui. Acho que vou ser breve, tá, André? Se puder compartilhar, então, Lucas ou Samuel, só o nosso escopo ali, Compartilha aí, Samuel, fazendo da favor. documentação técnica, e a gente já pula para o código que nós subimos lá para o Git. Vou compartilhar agora. Tá conseguindo visualizar? Sim. Essa daqui mesmo, né? É o escopo, onde cada um contribuiu. Cada um contribuiu com os requisitos, o refinamento de negócio e campos e regras para obter e facilitar com que a IA sugerisse uma tela para a gente. É isso aí. Isso aí. Perfeito. Exatamente, ó. O Samuel, ele citou lá inicialmente sobre fazer uma definição de apresentação disso por cenários, né? Mas por que disso, André? Inicialmente nós já tínhamos esses campos, regra de negócio definida para compor cada um desses módulos. E tomamos o cuidado para poder descrever isso, né, com o apoio da inteligência artificial. Claro que sem ela não teria nenhuma página aí Então, nesse peraí, primeiro deixa eu só dia. entender aqui, Luciano. Aham. Vocês usaram a IA para definir o escopo e usaram o escopo para o IA desenvolver. Exatamente. Boa. Coisa mais linda. Primeiro dia eu tenho testemunha que só tinha documentação, e eu não tinha tela. Depois eu percebi que os outros times também ninguém tinha nada. Falou, ao menos a gente tem documentação, amanhã vamos focar no entregável. Então, basicamente, em relação a isso, né, temos aí esse escopo com todos os campos e cada módulo e refinamento todo realizado. E o que seria também, tinha uma outra coluna, mas nós tiramos para não ficar tão poluído o documento, que seria o entregável. O que isso iria compor com base no 100% do projeto, quanto cada um deles ali representava em percentual. Mas não precisou, isso já era o fundamental. Então, explicamos cada módulo, que é esse módulo inicial aí de prospecção e proposta, cada campo que vai compor e o porquê disso. Pode descendo, por favor. As seções, né, disso dentro de cada módulo, que isso também é importante, por exemplo, sessão de contato, uma sessão principal, uma sessão onde vai ser executado, uma sessão, pode ir descendo, porque tudo é campo explicando, né? Uma sessão onde que vai determinar como que vai chegar o recurso financeiro aqui, como que vai ser gasto, quanto que a fundação ela vai obter desse percentual, enfim, cada uma disso aí é realizado para todos esses módulos, gestão de pessoas e tudo mais. Então, isso facilitou muito fazer com que gerar um prompt
né, e com a inserção, por último, de um cenário, que também foi criado como prompt disso aí no ChatGPT, e através dessa documentação completa facilitou tudo montar um modelo conceitual e descrever cada cenário, cada módulo, né, dessa nossa aplicação. A única preocupação em relação a isso aqui, como a gente está fazendo uma discussão e apresentação do documento, era com relação à arquitetura, né? Como que eu vou ter todos os módulos funcionando de maneira segura e escalável e disponível. Se um módulo cair, todos caem. Então, esse aí eu vou ser bem franco aqui, essa era uma nossa preocupação. Falou, olha, gente, a gente precisa preocupar com tudo isso, mas nós não temos como pensar nisso aqui agora com relação à arquitetura. Se eu vou subir esse módulo para o Docker, onde, né, nós vamos fazer essa arquitetura, eu preciso de manter a negociação se a pressão de contas cair. Eu preciso de manter o módulo de pessoal se um outro cair. Se cair essa é a única preocupação. 10 Então, enfim, minutos. ok? Samuel e Letícia, vou passar para vocês, só para poder falarmos um pouco. Gostaríamos de citar também o tempo que nós utilizamos e por que nós não integramos tudo que faz parte, tá bom? Fique à vontade. Acho que era Lucas e Letícia, mas Eu falei Samuel, perdão. Mas assim, a questão da arquitetura, nós realmente não conseguimos definir uma arquitetura, mas a gente fez essa divisão por módulos, cada um estudou um módulo, igual a Johanne falou, com a ajuda da IA para definir o que seria importante incluir naquela documentação, naquele escopo, e campos e afins. E também perguntei para a IA qual seria a melhor, considerando que a gente já usa o .NET aqui, né? Qual seria a melhor tecnologia nesse sentido? O front foi uma escolha do Lucas, a linguagem dele. O banco foi selecionado a SQL porque a gente já utiliza aqui. Qual foi a escolha do Lucas? O Next com o Chad. Beleza. Com React. Não, é Chad, né? É Chad CN. Chat CN. Amigo do outro Lucas, né? E aí, assim, por exemplo, tanto que eu não... Eu perguntei para a IA sobre a arquitetura do código em si, tipo, arquitetura limpa, arquitetura em camadas, e não sobre a arquitetura geral de Docker e afins, assim. Então, por isso que a gente não tem tanto essa parte. A gente acabou que a gente não fez porque a estrutura de dados foi criada seria criada de acordo com tipo um code first, né, de acordo com o que está no código, mas o banco em si ele não foi criado. Então o nosso projeto não funciona nesse sentido de salvar um formulário porque a gente está sem o banco. Mas aí o Lucas pode continuar. Então, gente, eu vou falar mais assim até da IA que eu utilizei, né? Eu escolhi utilizar o cursor por ser basicamente o GitHub Copilot por debaixo dos panos, só que tem uma interface que eu prefiro, sabe? Você consegue aceitar de forma mais granular as alterações do código. Mas basicamente, como que foi o meu processo ali, né, em relação ao desenvolvimento de software mesmo? A gente demorou esse tempo todo, né, para gerar o escopo mesmo, né, que está aí na nossa documentação. Peguei o escopo e logo abaixo eu defini ali mais ou menos uma arquitetura que eu queria seguir no front, né, e basicamente as únicas coisas assim para garantir escalabilidade que eu vejo necessário no front atualmente, né, seria utilizar um Atomic Design por causa de princípios do Solid mesmo, né? Você consegue aplicar alguns princípios aí que cada componente vai ter uma responsabilidade única, o seu código fica muito menor, você consegue reutilizar código mais facilmente também, e também utilizei uma arquitetura ali de feature-based,
que seria mais uma pasta ali, e agrupar os arquivos de acordo com cada contexto, né? Também fiz uma segregação aí de interface, né? Então, cada componente tem um arquivo para tipagem, e cada componente também tem os seus testes, né? Tudo armazenado aí de acordo com a pasta de cada componente. A princípio, depois desse primeiro prompt que foi gerado ali para montar a primeira versão ali do front-end, eu utilizei também as regras, né, do cursor, que é basicamente um arquivo que você consegue meio que dar direção para IA, para cada coisa que você vai mexendo ali no código, ele primeiro lê esse arquivo, e aí, nesse arquivo, você consegue colocar coisas mais estratégicas, né? Tipo assim, ó, todo arquivo meu tem que ter um arquivo de teste, um arquivo de interface. Então, assim, você consegue ser mais assertivo, né? A cada vez que você vai codando ali com a IA, ela é muito mais assertiva se você trabalhar dessa forma. Fiz um deploy na Vercel. Também fiz uma configuração de GitHub Actions para meio que fazer uma esteira aí de CI/CD também. Trabalhei com Gitflow também, para toda implementação que eu fosse fazendo ali no código, tem um histórico bonitinho lá no GitHub também. Eu acho que de front seria isso. Temos Perfeito. 5 minutos, gente. Um pouquinho menos. Podem comentar. Eu só queria ressaltar o fato de que nós nos preocupamos com testes também, tá? Então, tem um PowerPoint que nós deixamos na pasta, e nesse Só uma PowerPoint observação aqui, são... Samuel. Eu vou anotar Pode sobre o falar. teste, você pode concluir, mas eles falaram nada de pensando na experiência do usuário ainda. Nós temos também. Mas pode Sim, falar do André. teste, o teste é importante. Vocês têm 4 minutos e meio. Eu só ia mencionar que nós nos preocupamos com testes, tem algumas evidências, né? Foi realizada ali pela Letícia em conjunto do Lucas, e é importante que, dentro do que era possível, a gente se preocupou com isso também, sabe? O teste unitário colocou no CI/CD? Colocou a Letícia. Como assim? Você fala rodar Rodar no, primeiro um script para verificar os testes, e se passar, sobe o Isso. código? Aham. Não, eu isso não não. cheguei nesse nível, não. Fez o teste, mas rodava o teste na mão, né? Isso. E retornar em tela. A gente tentou criar, tipo, alguns prompts para IA, alguns não deram certo. Aí aconteceu que o Lucas conseguiu criar um que deu certo e já tinha pedido o teste, e aí acabou perdendo. Aí teve que criar de novo, aí esse segundo veio sem o teste. Aí eu fiz a solicitação depois dele criar o teste com o código já pronto, né? E fazer o teste a partir daí. Solicitei XUnit com o mock. E aí rodei manualmente pelo sistema, mas não fizemos a implementação com CI/CD, não. O André, Sim. temos 2 minutos e pouco. Você pode falar um pouco então em relação à documentação do usuário e a experiência dele, né? Uhum. Geramos um documento também, e com o apoio da Johanne, você fica à vontade, se quiser complementar também esses últimos minutos, tá? Falar sobre o documento gerado por você e que descreve cada campo e cada interface desses módulos todos, como utilizar, onde clicar, né? Alguma interface bem simples, onde ele apenas clica numa funcionalidade, ele grava, claro, não está gravando por causa do banco, mas e já pode retornar para uma outra interface e assim esses formulários. Quer falar um pouco, Johanny, sobre o Só documento que uma você pergunta antes da elaborou? Rony falar aqui um ponto importante. Aham, O Lucas está responsivo? Quer Tá mostrar pra gente? tá Quero tá ver. Se responsivo. tiver, eu quero ver. responsivo. E só complementar também, uma decisão que eu acho muito assertiva, né, atualmente, da escolha do ChadCN para acessibilidade,
Por debaixo dos panos, o ChatCN utiliza uma biblioteca que chama Radix UI. E o Radix UI, ele meio que cumpre uma... Como é que eu posso falar? É tipo uma regra de acessibilidade, né? Então, todos os componentes do ChatCN, eles são bastante acessíveis, sabe, para o usuário. Se ele tiver, tipo, algum tipo de deficiência, então, assim, já vem tudo embutido já na biblioteca. Só falar rapidinho, então, sobre esse manual do usuário. Foi criado justamente para explicar cada tela, né, o funcionamento de cada tela, os botões, né? Só não deu para colocar sobre o formulário, porque Você era colocou o muitos print da formulários. tela? Não deu tempo de colocar print, porque isso aí foi na correria que foi feito, foi nos últimos segundos. Nem o formulário deu para colocar, mas foi colocado tudo que tá apresentável na tela que foi mostrado pelo Samuel aí, tem aí as informações, só não tem relação mesmo ao formulário de cada módulo, mas está tudo explicado direitinho como que funciona, tem algumas regras, a usabilidade, né? E no mais é isso, falando rápido aí, só por causa do tempo. 20 segundos. Eu posso falar então pela colaboração da equipe, né? Todo mundo entendeu o propósito aqui do projeto, cada um sabia seu papel, não tivemos nenhum tipo de recuo ou, por exemplo, de impedimento para isso, sabe? Então isso facilitou muito na integração e entrega desses itens aí. Todo mundo Ó, ajudou com mas tudo. terminou no 0. Ah, Então é isso, gente. No mais, boa sorte para todos vocês Uhum. e que vença o melhor. nossa. Pode Eu sou mandar Valmir, viagem quer aí. falar Nós alguma somos coisa? os melhores. Sim, Tchau, Valeu, quero gente. falar. Até Pode mais mandar aí. viagem Pera aí, aí. pera aí, Valeu, pessoal. pessoal. Pera aí, pessoal. Pera aí. Todos os grupos falaram a mesma coisa, viu? Sempre. Nossa. Todos Uma coisa puxam a sardinha interessante que eu pra achei si. desse grupo que já tá pode até parar a gravação, por favor? Já parei.